Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui e participar desse evento. Ter sido convidado pelo Paulo, que nós já o conhecemos desde 2008, e falar um rápido histórico e breve histórico nosso. Nós estudamos em Viçosa e temos um escritório de advocacia em Viçosa, e coincidentemente no mês de setembro deste ano está fazendo 10 anos do nosso escritório. 10 anos atrás nós abrimos um escritório em Viçosa e começamos a nossa luta, o nosso voo profissional, e ao final de 2007 chegou até a nós um caso de farmácia popular, que é o nosso assunto aqui nesta manhã. Falar um pouco sobre o programa Farmácia Popular, que é o convênio do governo federal com as farmácias privadas. E ao final de 2007 chegou um primeiro caso nosso nas nossas mãos, que era de um cunhado do Altivo, dono de uma farmácia no interior de Minas, que recebeu uma notificação do Departamento de Assistência Farmacêutica para fazer algumas averiguações já nas vendas que ele havia feito no ano de 2007. E aí ele percebeu que ele estava diante de um fato a ser resolvido, porque quando o programa foi criado havia ainda muita desinformação, muita falta de conhecimento, e quando ele trouxe esse assunto a nós à época, eu estou contando essa história para trazer a vocês a nossa origem neste trabalho. E realmente a situação dele era uma situação muito complicada e à época sem saída. E na época nós propomos a ele de que ele nos financiasse para irmos a Brasília, tentarmos buscar uma saída para o caso específico dele. E na época ele apostou na gente: não, vamos lá. E fomos a Brasília, nos reunimos no programa, e a partir dessa reunião nós começamos a entender sobre o programa Farmácia Popular, saber a dimensão do que era, da responsabilidade que está por trás deste programa, e a partir daí nós vislumbramos um nicho de trabalho e começamos a entrar nessa área de farmácia popular. Começamos a buscar farmácias, porque havia várias farmácias credenciadas, e percebemos que haveria ali uma demanda, haveria ali um nicho de trabalho. E foi no início de 2008 que tivemos a oportunidade de conhecer o Paulo na cidade de Caratinga, quando ele gerenciava algumas farmácias lá, e começamos o nosso trabalho nessa área com erros, com acertos, com aprendizados, e podemos chegar aqui hoje junto de vocês com 10 anos de trabalho, com uma certa experiência, muitos acertos, alguns erros também, porque nada na vida é perfeito. A gente sabe o que é a realidade das coisas e dos fatos. Só quem está no dia a dia da luta, da vida, é que sabe o quanto as coisas são sofridas e não são fáceis, mas ao mesmo tempo são prazerosas quando você consegue romper as dificuldades, romper as barreiras e ir vencendo os obstáculos. Traz para a gente uma grande satisfação. É com muita alegria que chegamos junto a vocês aqui hoje com um propósito, com uma ideia: gerar aqui hoje e fazer nascer mais uma coluna dentro da Rede Soma. Algo que vem para somar, para trazer um pouco mais de estrutura a todos vocês, que é essa assessoria jurídica, sobretudo na área do programa Farmácia Popular e em outras direções e demandas que vocês possam ter. E como no curso natural da vida nada nasce grande, começamos aqui hoje pequenos, mas na expectativa, na esperança de que esse trabalho realmente ele se firme dentro da Rede Soma. E para que ele se firme e ele aconteça de fato, nós vamos precisar da adesão de todos vocês, para que realmente o trabalho se fortaleça, permaneça e continue. A ideia e o desejo nosso é de que esse trabalho dê certo e venha trazer frutos para toda a rede, à medida que as coisas forem acontecendo e as demandas forem surgindo. Nós estamos com um propósito sério, dispostos a prestar esse serviço para a rede, procurar atendê-los da melhor forma possível e fazer com que esse trabalho que hoje nasce, que ele cresça, se desenvolva e traga resultados para todos vocês, que esse é o nosso propósito. Esse rápido histórico nosso
Nós temos o nosso escritório sediado na cidade de Viçosa e, como o Paulo disse, toda a demanda necessária que for preciso da parte de vocês. Em relação à área jurídica, vocês vão entrar em contato com a Rede Soma e a Rede Soma vai nos acionar e nós vamos entrar em contato com vocês. Eu queria passar a palavra para o Dr. Altivo para ele começar a falar um pouco especificamente sobre o programa Farmácia Popular. Bom dia a todos. Eles estão tendo um probleminha ali com os slides, mas eu vou começar a falar para vocês sobre o programa. O programa Farmácia Popular, ele está diretamente vinculado ao Ministério da Saúde, à Secretaria de Ciência e Tecnologia. Este programa, ele é gerido, o gestor desse programa é o Departamento de Assistência Farmacêutica, o DAF, conhecido como DAF. Este DAF é o órgão que monitora todas as vendas da farmácia mês a mês. Ele que recebe denúncias, ele que vê se a venda da farmácia cresceu de forma absurda, como que estão as vendas em tempo real. Imaginem que eles conseguem monitorar que uma farmácia passa uma venda de farmácia popular de minuto a minuto. Então, ele é o órgão que toma todas as atitudes em relação à farmácia, é o órgão que pede o descredenciamento, que credencia a farmácia e mantém todo o sistema de farmácia popular em funcionamento. O mais importante aqui, talvez, para vocês entenderem melhor, e talvez é o que todos tenham um certo medo ou uma apreensão, é em relação especificamente a auditorias que este órgão, o DAF, realiza nas empresas. Quando se fala em auditoria ou fiscalização, cria uma apreensão, porque você vai ser analisado em relação ao seu trabalho. Infelizmente, nós vemos que muitos donos de farmácias, provavelmente aqui estão mais os proprietários e alguns gerentes, eles não sabem o funcionamento do programa. Deixam, às vezes, com funcionários e os funcionários... Pode passar para mim o slide. Isso é o que eu disse, ó, Programa Farmácia Popular, Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência e Tecnologia, Departamento de Assistência Farmacêutica e a portaria que rege o Programa Farmácia Popular, que é a portaria 111 de 28 de janeiro de 2016. Essa portaria é que traz todas as regras do funcionamento do Programa Farmácia Popular. Como eu disse, alguns donos de farmácia não conhecem o funcionamento do programa. Então, quando surge uma auditoria, um pedido de documentos, alguns ficam no tempo de arrancar os cabelos. Ficam doidos, porque não sabem de nada. Um exemplo que eu vou dar clássico aqui. Alguns donos, você vai ser auditado. Uma das perguntas que nós normalmente fazemos: na sua farmácia teve venda para morto ou um CPF de pessoas falecidas? 99% dos donos das farmácias batem o pé. Não, nunca teve, não fazemos isso de maneira nenhuma, isso não acontece. Falei, você garante isso? Não garanto. Na hora que chega o relatório, vendas em CPF de pessoas falecidas. Então, situações que acontecem no programa, que muitas vezes nós precisamos cuidar mais de perto. É um programa bom, traz benefícios para a empresa,
Vocês aqui estão em uma reunião da Rede Soma e todos querem, no final das contas, ganhar dinheiro com o programa Farmácia Popular. Então, precisam do programa, dá para ganhar dinheiro, dá para trabalhar certo e ficar tudo tranquilo quando for auditado. Eu vou passar aqui para o próximo slide. Tem alguns tipos de auditoria. O Fernando vai falar de algumas e eu vou falar de outras, para vocês entenderem como que funciona o procedimento de auditorias. Antes da gente falar de auditoria, é importante deixar bem claro o seguinte, que a gente tem que partir do princípio: Programa Farmácia Popular, empresa privada, é a de vocês. Dinheiro público que vai ser colocado na conta de uma empresa privada. Isso é importante você ter isso como princípio. Dinheiro público que vai estar sendo creditado numa empresa privada. Esse dinheiro, ele é passível de ser auditado. Nós estamos vendo aí hoje nas manchetes, nos anúncios da mídia nacional, todos esses procedimentos de investigação. Isso é fruto de quê? Dinheiro público que foi colocado em empresa privada. E nessa relação público-privado, o que a gente está assistindo aí e o que houve foi triste para a nossa história, o que a gente tem visto. Mas vocês fazem parte disso também. A empresa de vocês fazem parte disso também, porque vocês têm uma relação com o governo federal, quando a empresa de vocês estão credenciadas no programa. Vocês recebem dinheiro do governo federal, fruto de um trabalho de vocês, claro, isso é óbvio. E esse dinheiro que entra, ele é passível de ser auditado. Por isso as auditorias, por isso a prerrogativa do governo de auditar as farmácias, porque foi dinheiro público que foi posto na empresa. Compreendido isso? O porquê das auditorias? Porque é um dinheiro público lançado na empresa de vocês. Daí a necessidade de vocês tomarem todos os cuidados possíveis. Daí a necessidade de vocês de tomarem todas as precauções possíveis. E esse vai ser o nosso papel junto a vocês, de tentar ajudar vocês a estarem seguros nessa relação público-privado. A ideia nossa como jurídico é procurar munir vocês de todas as informações possíveis e necessárias para que a gente evite erros. É inegável que errar, a gente erra. Nós não somos perfeitos, mas o quanto mais pudermos diminuir a nossa margem de erro, melhor para todos nós. E muitas vezes os erros, eles acontecem por coisas banais, por coisas pequenas, por falta de observação, por falta de detalhes no dia a dia, e esses detalhes ao longo do tempo se transformam em um monstro. O que nós temos assistido com clientes nossos durante auditorias, eu confesso a vocês que tem dia que eu vou para casa e a dor do cara é a minha, porque é detalhes, é erros pequenos, mas que ao longo dos anos se transformam num monstro. E quando a pessoa se depara com uma situação, e nós temos pessoas que estão se deparando hoje com situações que quando olham para trás não dá tempo mais de voltar. Não dá tempo mais de voltar. Por isso a ideia do Paulo e o propósito de nos trazer para, na medida do possível, nós ajudarmos vocês para que possamos ser uma coluna no sentido de criarmos condições para que os erros eles diminuam. Que eles vão acontecer, dizer isso é uma utopia, porque acontece, mas que eles podem diminuir é a nossa esperança e a nossa perspectiva. No que se refere às auditorias hoje feitas no programa Farmácia Popular, nós temos dois tipos de auditoria. A primeira auditoria é feita pelo DAF, como o artigo diz, que é o gestor do programa. As auditorias podem acontecer aleatoriamente? Pode.
Existem critérios para fazer auditoria? Não. Em qualquer momento a sua empresa pode ser auditada. A grosso modo eles jogam para o alto e pegam algumas e falam, vou monitorar essas. Mas uma coisa é certa, se você tem o credenciamento da farmácia popular, em algum momento a sua empresa vai ser auditada. Se você ainda não foi, pode estar certo que um dia a campainha vai tocar, porque o governo está intensificando essas auditorias, uma vez também que eles estão percebendo uma série de irregularidades na execução do programa Farmácia Popular. Então o governo tem intensificado essas auditorias. A primeira, ela é feita pelo DAF, pelo Departamento de Assistência Farmacêutica. Como tem sido essas auditorias? Normalmente o DAF manda um ofício para a empresa, solicitando que a empresa envie para ela alguns dias de documentações. Normalmente eles separam 5 ou 6 dias de vendas e pedem que a empresa envie essas vendas para as averiguações. Aqui é o ponto-chave. Se em algum momento a sua drogaria receber esse ofício, você vai acionar a Rede Soma, que vai nos acionar, e nós vamos te dar todo o suporte na informação e nas orientações de como tem que estar esses documentos para enviar para lá. Isso não pode ser enviado de qualquer maneira. Enviado o documento para lá, eles vão fazer uma análise. Após a análise do DAF, eles mandam um ofício para a empresa pedindo que ela apresente alguns esclarecimentos em relação aos documentos que foram enviados. Nesta hora, o DAF vai lá e corta a conexão da farmácia com o programa, até que aquela situação se resolva. Aí nós temos que elaborar uma defesa e mandar para o DAF. Quando nós fazemos isso e mandamos para o DAF analisa. Se o DAF entender pertinente a defesa, normalmente eles têm aplicado uma multa na farmácia. Se a multa chegar, levante a mão para o céu. Paga, porque o sistema vai voltar, você rompeu e venceu a auditoria. Normalmente eles aplicam a multa. Como é essa multa? Deixa eu explicar, porque quando fala em mexer no bolso, a gente fica um pouco assustado. Essa multa é o seguinte: eles calculam os 3 últimos meses de venda da farmácia e aplicam até 10%. Vamos supor que a farmácia vendia R$5.000 por mês. Os 3 últimos meses, R$15.000. 10% seria R$1.500 a multa. Paga-se a multa, envia para lá, dentro de 10, 15 dias a conexão com o sistema é liberada. Ufa, passamos, deu certo. Isso é muito bom para nós. Quando a coisa não resolve dessa forma, eles enviam para o DENASUS, que é um órgão específico do Ministério da Saúde que faz auditorias. O DENASUS faz auditorias em outros órgãos da área da saúde, como hospitais, prefeituras, secretarias. O DENASUS é um órgão do Ministério da Saúde que só faz auditoria. Quando o DAF percebe alguma irregularidade maior nos documentos, quando o DAF analisa e não vê vendas para falecido, aí normalmente eles mandam para cá. No DENASUS, eu uso a seguinte expressão: é um Deus nos acuda, porque é uma auditoria bem mais ampla, bem mais complexa. É uma auditoria que vai demandar não 3, 4, 5 dias de venda, é uma auditoria que vão pegar anos do trabalho de vocês. Aí, realmente, a gente costuma dizer que a porta torce o rabo, porque é uma auditoria mais complexa. Então, a gente já tem que fazer um trabalho na farmácia para que as coisas caminhem de forma regular e a farmácia não chegue a sofrer uma auditoria do DENASUS. Primeiro, porque essa auditoria está demorando muito para acontecer. Nós estamos hoje com várias empresas que estão para serem feitas auditorias no DENASUS. Para que vocês tenham uma ideia, nós estamos com empresas lá que tem 2 anos que está esperando uma auditoria do DENASUS. Vocês acreditam nisso? 2 anos sem conexão. A empresa já está sendo punida antes de averiguar os fatos. Mas tem isso, está acontecendo isso.
Então, no que a gente puder evitar passar por uma auditoria do DENASUS, é melhor. A auditoria do DENASUS, ela tem desdobramentos. Aí é que está a questão. Olha onde essa auditoria do DENASUS pode nos levar. Dependendo dos casos, dos fatos apurados na auditoria, a auditoria é encaminhada para o Ministério Público Federal. Vai parar na mão de um promotor. Ah, mas por que o promotor? Porque o promotor, ele fiscaliza o dinheiro público. O dinheiro público entrou na empresa de vocês. Aí nós voltamos à origem da minha fala. Dinheiro público é passível de ser auditado. E o que alguns promotores têm feito? Pegam o relatório da auditoria e encaminham para a Polícia Federal. Olha a seriedade disso. Olha a ferramenta que vocês têm na mão, que é boa, lucrativa, mas vocês precisam saber trabalhar com ela. Porque se vocês não souberem trabalhar com isso, isso pode criar armadilhas lá na frente. E eu não tenho dúvida que muitos de vocês são competentes para trabalhar com isso. São capazes de trabalhar com essa ferramenta. Porque dentro da legalidade, dentro da verdade, nós vamos seguros. Aonde está a verdade, está a segurança. Eu não tenho dúvida disso. E é importante ressaltar que, como relação ao que o doutor Altivo disse, existem coisas que estão no campo da irregularidade. Como, por exemplo, cupom rasurado, receita sem data, coisas que estão no campo da irregularidade. Você descumpriu a portaria. Tem coisas que nos levam ao campo da ilegalidade, como, por exemplo, venda para falecido. Quero dar um exemplo clássico aqui. E muitas vezes acontece sem a percepção, porque qualquer pessoa pode chegar lá, digitar um CPF que vai passar. A venda para falecido nos tira da irregularidade e nos leva para o campo da ilegalidade. Aí entra o Ministério Público, a Polícia Federal e possivelmente uma ação penal no artigo 171, inciso 3, que é estelionato. Nós temos defendido algumas empresas já neste ponto de ação penal. Por isso que esse trabalho de base hoje aqui na Rede Soma, ele é muito importante. Ele pode nos levar a resultados melhores lá na frente, se nós começarmos a perceber certas coisas agora. A ideia é essa, e a gente tem percebido muita gente aflita com isso. Tem pessoas que ligam e dizem assim: Fernando, eu já não estou dormindo mais. Pelo amor de Deus, nós todos queremos dormir, nós todos queremos trabalhar, mas trabalhar com segurança. Então, eu queria deixar aqui esses dois nichos de auditoria, a do DAF e a do DENASUS, com os desdobramentos que elas podem ter. Gente, alguns que estão aqui são clientes nossos que já estão passando por auditoria, ou já passaram, já tiveram seus problemas solucionados, já voltaram a trabalhar. O importante, o que nós conseguimos, até para alguns clientes também nossos que fazem parte da Rede Soma, é tirar a auditoria deles daqui do DENASUS e voltar com elas para o DAF, que foi algo extraordinário e que na próxima semana agora nós teremos uma reunião no nosso escritório lá na Secretaria de Ciência e Tecnologia, no DAF, já talvez para liderar essas empresas. O importante é o seguinte: Ministério Público, às vezes as auditorias são solicitadas pelo próprio Ministério Público. Vou dar um exemplo que acontece: o dono de farmácia trabalhando certinho, aí que entra a questão do gerenciamento da sua empresa. Você tem que cuidar de tudo da sua empresa, inclusive da farmácia popular. Um funcionário seu ficou com raiva da empresa, foi demitido, criou
ele vai lá no Ministério Público e faz uma denúncia. Eu trabalhei na farmácia tal, a farmácia fazia isso, talvez ele fazia errado para prejudicar o dono da farmácia. Aí o Ministério Público solicita a auditoria. Como o Fernando disse, essa auditoria do DENASUS é chata, pede muito tempo, demanda um trabalho. Agora, o que eu posso dizer, aí, agora com experiência, desde 2007, advogando neste período para mais de 300 empresas em todo o país, para vocês terem ideia, essa semana nós distribuímos 2 ações para farmácias lá de Sobral, no Ceará. Então, em todo o país, o que eu posso dizer, todos os nossos clientes que foram auditados, ou pelo DAF, ou pelo DENASUS, ou o Ministério Público, ou ação penal, até hoje nós não tivemos nenhum cliente condenado. Todos foram absolvidos. Alguns que nós pregamos para auxiliá-los do início, alguns que nós pegamos para defendê-los já em fase de auditoria do DAF, alguns já foram no DENASUS e alguns nós já os defendemos já na ação penal, que é a que tira o sono de todo mundo. Quando você recebe uma intimação para ir na Polícia Federal, porque isso não é comum na vida de vocês. Nós que somos advogados, isso é comum. Polícia Federal, Ministério Público, Fórum, Justiça Federal, isso faz parte do meu dia a dia. Agora, quando o dono da farmácia recebe uma notificação, dia tal, inquérito tal, para aparecer a Polícia Federal, nossa, tem dono de farmácia que me liga desesperado, chorando. E agora a Polícia Federal, eu posso sair preso de lá, pelo amor de Deus. Não vai acontecer. Eu vou na Polícia Federal terça-feira em Belo Horizonte com o dono de farmácia lá de Sete Lagoas. Ele estava desesperado. Aí eu falei, não, eu vou lá na polícia, eu vou conversar com a delegada, eu vou me inteirar no assunto. Oh, mas pode, é claro que pode. Em alguns casos, para vocês terem ideia, aqui na Polícia Federal, nós conseguimos um parecer para arquivar a auditoria. Diante da explicação do que nós expomos lá, o relatório da delegada foi para que não indiciasse a farmácia. E o Ministério Público, apesar de não estar totalmente vinculado ao parecer, ou não está vinculado ao parecer da delegada ou do delegado, normalmente ele segue essa linha, porque é o delegado que está buscando no inquérito provas em relação a crime ou não. Então, se nós trabalharmos certo, como o Dr. Fernando disse, nós podemos ter um programa, primeiramente, bom, lucrativo, que pague em dia, que dá lucro, sermos muitas vezes auditados, passarmos pela auditoria de forma certa, serena, tranquila, sem arrancar os cabelos ou cair os cabelos, que não é meu caso, porque eu já sou careca, então meu cabelo não cai mais, tem um restinho aqui, eu estou tentando voltar com ele, está difícil, mas não é um bicho de 7 cabeças, com uma boa orientação, com um apoio por trás do trabalho de vocês enxergando isso. Tem dono de farmácia que diz assim, eu já ouvi, a farmácia popular eu deixo para lá. Peraí, como é que você vai deixar para lá? Como que você deixa para lá algo que pode te dar um lucro? O que você
o seu prolabore, que é um lucro muito bom. Então, e por fim aqui, quem está apagado aqui, o FNS, que é o Fundo Nacional de Saúde, é o órgão que faz os pagamentos. Eu sei, ou eu tenho condição de saber quanto que cada farmácia que vende no programa Farmácia Popular. Aonde? No FNS. É público isso. Tá joia? Então, essa é uma explanação nossa por causa do horário. Nós vamos abrir agora algumas perguntas, como o Paulo disse. Quem quiser se manifestar ou fazer uma pergunta, vai levantar a mão, vai ter um microfone para que você possa fazer a pergunta, e eu e o Dr. Fernando tentaremos explanar para você ou tirar suas dúvidas. Ok? Essa é a nossa explanação. Muito obrigado pela atenção de todos. Bom dia. Como o doutor falou, existem muitas vendas para mortos. Na hora da dispensação do medicamento, temos que colher 2 assinaturas. Não é importante essa assinatura, porque se eles vendem para morte é porque eles não acham importante. Outra pergunta é: qual as maiores irregularidades? Com relação à assinatura, é óbvio que tem assinatura. É óbvio que tem. Tem que ter. A portaria diz que tem que ter. Quando normalmente passa um CPF de falecido, é porque está fazendo coisa errada. A explicação é essa: está fazendo coisa errada. Entendeu? Porque o comprovante não vai estar assinado. Então, normalmente, quem faz esse tipo de coisa é porque já está errado. Entendeu? Olha só, gente, essa pergunta dele, existem casos que a farmácia ou nós já conseguimos defender e obter êxito em uma farmácia que vendeu para morto. Não é comum, mas uma pessoa que comprava os medicamentos pela procuração. Exemplo, o procurador foi na farmácia e adquiriu um medicamento, e o que usava morreu. Eu vou te dar um exemplo disso em relação à fralda. O cara era procurador, comprava os medicamentos e os produtos da farmácia popular. Adquiriu uma fralda no programa Farmácia Popular em nome da Dona Maria. Só que a Dona Maria, ela estava em um asilo e precisa de fralda no asilo. Aí o responsável foi lá e comprou no CPF da Dona Maria, que estava morta, e trouxe para o asilo. Para quê? Porque outras pessoas no asilo precisam. E fralda nunca que é demais. Até justificar isso, primeiramente o rapaz de trás, ele levantou a mão, deixa eu só falar isso. Isso é um problema, é uma das maiores irregularidades. As mais comuns. As mais comuns. Quais são? As mais comuns são falta de assinatura nos cupons. Por quê? O cara foi lá, aí é conhecido seu, é conhecido, vai lá, entrega para ele. Só que na hora que te pede os documentos, te pediu desse. Aí você não consegue achar ele. E aí? Você está com o cupom sem assinatura de uma venda certa. Você cometeu uma irregularidade. Por quê? Por falta de atenção. É muito simples. Nós vamos, nas outras perguntas, talvez depois fazer um fechamento que eu acho que vai todos serem bem explicados.
Bom dia. Eu sou um conveniado da cidade de Afonso Cláudio, lá do estado do Espírito Santo. E lá acontece um erro muito corriqueiro, devido aos concorrentes desonestos nessa situação. A receita, o paciente pega a receita com o médico, ele vai ao posto de saúde, ganha o medicamento, o posto de saúde carimba a segunda via, retém a primeira. Ele tira uma cópia. Depois ele quer ir na farmácia no outro mês, porque não tem a medicação no posto mais, para pegar. Pode ser atendido dessa forma? Eles vão questionar o carimbo lá daquele posto anterior. Eles vão questionar esse carimbo. O ideal é você pedir para ele uma nova receita sem o carimbo. Porque se você vai reter essa receita, fazer a venda, numa possível auditoria, quando você mandar essa receita, eles vão identificar como irregularidade. Receita já carimbada pelo posto de saúde. Aí nós vamos ter que ou fazer uma nova receita para mandar para lá, ou fazer uma defesa. É basicamente isso. Mais uma coisinha. Eu entendi a pergunta sua aqui, é o seguinte: primeiro mês ele pegou no posto, tirou um xerox da receita sem o carimbo. Com o carimbo. Não. Com carimbo. Com carimbo ela vai ser apontada como irregular lá na frente. Foi isso que eu entendi também na resolução. Mais uma coisa. A pessoa que é iletrada, não assina, é necessário o médico dar um laudo que ela não assina? Não. Você vai tirar um xerox da identidade dela que vai estar identificando que ela não assina. É só ela pôr o dedo no cupom vinculado junto com o xerox da identidade que está resolvido. Outra coisa sobre isso aí: a pessoa assinou e não assina mais. Como que eu faço? Na identidade tá que ela assina, mas no cupom está o dedo dela lá. Aí sim. Aí entra o nosso trabalho de assessoria. Você vai ter informações para te resguardar dessa situação. Tem jeito, ela não assina, bateu o dedo, o documento aqui assina. Tem como passar por isso. Obrigado. Só mais uma dúvida, doutor. Seguinte, na linha aí de venda para falecido, se por acaso, após 2 dias, no caso do procurador, por exemplo, constatar, a drogaria constatar que essa venda foi realizada para um morto, se por acaso a farmácia estornar essa venda, ele fica livre de alguns problemas? O estorno, a portaria fala que é um estorno legal. O estorno, ele tem um período que pode ser realizado, mas o que é acatado pelo programa é um estorno de 7 dias. Então, nos 7 dias que você detectar uma venda errada e você estornar, você está livre de qualquer amolação. Aí, se eu estornar no 15º dia, você pode fazer o estorno, mas você está sujeito a questionamentos deste estorno. Ótimo. Outra coisa, como hoje a gente vê muitos concorrentes usando de forma errada o programa, se por acaso eu resolver, ou alguém na cidade resolver fazer uma denúncia para esse concorrente, eu corro também um sério risco de ser auditado por estar na mesma cidade, ou isso raramente poderia acontecer? Aconteceu um fato há anos atrás, na cidade de Raul Soares. Virou uma febre de denúncias. Só que o que acontece? Eu que denunciei, achei que eu ia, desculpa aqui a expressão, arrebentar com o denunciado. Só que virou uma situação tão calamitosa de denúncias que todos, o denunciado, o denunciante, todos foram auditados. Agora, por você estar na mesma cidade, não quer dizer que eu denunciei que eu vou ser auditado também por estar na mesma cidade. Não é vinculativo isso. Mas é perigoso, tá? Não é vinculativo, mas é perigoso. Nós estamos passando agora na cidade de Mantena, aqui perto, Valadares, aqui, a cidade toda está sendo auditada. Começou com isso, um denuncia, está todo mundo lá, as drogarias todas em Mantena,
está tudo no mesmo balaio. Corre esse risco? Corre. A palavra que eu dou em relação a isso é o seguinte: se você vê o seu concorrente prosperando de forma ilícita, não tenha inveja dele, porque uma hora ou outra ele vai tropeçar nas próprias pernas. Vale mais o pouco com a verdade do que o muito com a mentira. Eu penso dessa forma. E eu tenho observado que pessoas estão pagando caro, perdendo sono, porque erraram lá atrás. E se pudessem voltar atrás, eles voltariam. Mas não dá para voltar atrás, porque a história há certas coisas que não permite a gente voltar atrás. Permite você corrigir daqui para frente. Se você está ganhando ali o seu pouco com a verdade, siga com ela, porque aquele pouco vai te fazer próspero, muito mais próspero do que o muito com o outro na ilegalidade. Porque na hora que pegar ele vai sofrer demais da conta. E você vai passar devagarzinho, remando com o seu barquinho, mas vai embora. Eu prezo muito por isso, porque é um dos pilares da nossa vida, e eu trabalho muito com o meu cliente com a verdade. Ainda que a verdade seja contra ele e a gente tenta disfarçá-la, mas com a verdade a gente vai em qualquer lugar. Eu penso assim, entendeu? Tem hora que dá uma gotinha de inveja meio, você vê o cara lá, tá. Preocupa com isso não, porque faça o seu trabalho. E na hora que você estiver fazendo o seu trabalho, o seu resultado vem e você vai colher ele. Olha só, gente, o programa Farmácia Popular é um programa que gera curiosidades. Eu já vi aqui pelo menos uns 5 ou 6 tentando fazer pergunta, não vai dar tempo para isso. Por quê? Porque o programa ele atrai a curiosidade e tem dúvidas, motivo pelo qual a Rede Soma nos convidou para fazer parte da empresa com esse trabalho, porque tem muitas dúvidas. Eu vou aqui liberar mais 3 perguntas. Tem uma aqui, tem uma aí, vai ser feito e tem uma lá atrás. Então, uma senhora aqui que levantou a mão. Ela vai perguntar. Tem um microfone aqui para ela perguntar? Cadê o microfone, gente? Traz, então pergunta aí primeiro, aí a gente volta aqui e tá lá. Vai lá, pode fazer a pergunta. Pegando uma carona no carimbo da farmácia pública, se o paciente pegou só para 30 dias, a validade da receita são 6 meses. Ele não pode pegar o segundo mês na farmácia popular? Pode. Mesmo estando carimbado o primeiro mês? Não tem problema. Ah, que foi isso que ficou em dúvida. Não tem problema. O que tem que ter cuidado é o seguinte, que lá na farmácia, na hora do carimbo, às vezes ele deixa que marque que foi entregue 2, 3 vezes. Lá consta a quantidade. A farmácia popular, se o seu CPF estiver liberado, pode ter o carimbo que for, que você vai conseguir fazer a venda ou vai passar no sistema. Comprou, recebi lá no posto de saúde, hoje tem um carimbo. Ah, não posso? Pode. Mês que vem, o problema todo é o seguinte, que você, às vezes, o dono da receita não chega com a receita original na sua farmácia. Ele chega já com um xerox que ele guardou. Às vezes ele está pegando lá e pegando aqui. Então, mas pode, com carimbo, com a receita original, ele fazer uma segunda compra, não tem problema. Mais uma dúvida. O armazenamento digital para o DAF tem o mesmo valor do armazenamento receita xerocada? Doutor Fernando vai explicar isso, até mesmo que ele está com a portaria aqui no celular dele, ele vai ler o que fala de arquivo e de armazenamento. Porque a gente trabalha com armazenamento digital. Se tem...
Veja bem, o que diz a portaria? É importante esclarecer isso, que desde ontem a gente percebeu essa dúvida em muitos credenciados aqui. Com relação ao armazenamento, o que a portaria diz no artigo 22? O estabelecimento deve manter por 5 anos as vias assinadas nos cupons vinculados do documento fiscal, da prescrição, laudo ou atestado médico e do documento de identidade oficial, apresentado no ato da compra, em ordem cronológica de emissão, com arquivamento em 2 cópias, uma em meio físico e outra em meio digitalizado. Presta atenção aqui que eles colocam 2 coisas, em meio físico e meio digitalizado. Inciso 1º do mesmo artigo diz assim: caberá também às farmácias e drogarias manter os documentos fiscais de aquisição dos medicamentos ou correlatos do Programa Farmácia Popular junto aos fornecedores, que seriam as notas fiscais e tudo, né? E o inciso 2 nos dá a brecha dizendo o seguinte: no caso de não ser possível a guarda das cópias dos documentos em arquivo digitalizado, ou seja, no caso de não ser possível, o estabelecimento deverá arquivá-los em meio físico. Se você não tiver condição de arquivar em meio digitalizado, você vai arquivar em qual meio? Físico. Ou é físico ou é digitalizado. Não, o ideal é os dois. O ideal é os dois. O padrão do Programa Farmácia Popular é que se faça os dois. Mas se você não tiver condição de fazer o digitalizado, a base é o físico. Então, na pior das hipóteses, guarda o físico. Entenderam? Sanado a dúvida, é o físico. Se você puder, faça digitalizado também. É basicamente isso. Agora, só acabar de entrar em uma pergunta, ou que vai ajudar, prestem atenção aqui, que isso aqui é muito importante. Eu fui perguntado sobre isso agora de manhã, e como se eu não tivesse nem acreditado que isso ocorre. Vou dar um exemplo. Dona Maria se dirigiu à sua empresa e adquiriu o medicamento hoje. O que você tem que fazer cópia? Identidade, CPF, receita, saber o endereço da Dona Maria, saber o telefone da Dona Maria, qual bairro que a Dona Maria mora e efetivar a venda. Sendo que o cupom vinculado emitido deverá conter o endereço, a assinatura, e este mesmo endereço deverá ser colocado no rodapé da receita. Mês que vem a Dona Maria vem para fazer uma compra. O que você precisa da Dona Maria? Apenas a assinatura no cupom vinculado. Mas por quê? Porque a receita você tirou mês passado. Os documentos dela você tirou no mês passado. Para que você vai ficar juntando documento ou cópia de documento da Dona Maria, se a receita tem validade por um período de 6 meses? Aí é questão de gerenciamento de arquivo. Às vezes você tem papel desnecessário e papel desnecessário errado. Eu preciso arquivar o cupom fiscal, ele é arquivado automaticamente na memória fiscal da sua impressora. Você pode acessá-lo em qualquer momento que for necessário. Duas perguntas. Primeiro, farmácia popular pode ser entregue em casa? Porque há concorrentes desleais, por esse fato eu estou fazendo a pergunta. Eu trabalho numa drogaria e temos 2 concorrentes que também são populares. Engraçado. E eles, para conseguir segurar o cliente, que é um erro, a gente sabe que é errado, ligam pela teleentrega: hoje eu tinha na minha farmácia popular, não está precisando trazer ele para mim? E eles mandam. Olha só, o que eu posso te dizer é o seguinte: a portaria proíbe. E ninguém, a portaria proíbe é uma coisa. Ninguém vai ser descredenciado por entrega é outra coisa. A portaria proíbe.
Agora, nenhuma farmácia será descredenciada simplesmente porque fez uma entrega. Mas deixa eu te fazer Não vamos polemizar em relação à entrega. A portaria proíbe. Ninguém vai ser descredenciado porque fez entrega. Ok, mas uma outra dúvida. A farmácia popular tem uma regra que a gente tem que ser cumprida. Alguns remédios são totalmente gratuitos e a gente entrega totalmente gratuito ao cliente. Alguns têm uma taxa, que, por exemplo, vamos dar um exemplo da civastatina. O cliente paga R$ 1,99, R$ 2 porque não tem um centavo. Eu posso usar isso a meu favor, dizendo, não precisa pagar nada, é só você continuar pegando comigo, porque aqui você não paga nada. Não é necessário pagar. Eu vou te dar um exemplo de um argumento que eu já usei em defesas várias vezes. Um exemplo. Civastatina você tem que pagar R$ 1,99. O doutor Fernando veio na minha farmácia para comprar uma civastatina. Ele abriu a carteira, tirou R$ 2,00, R$ 1,99 e me pagou. Eu registrei a compra, o pagamento. Imediatamente eu falei com o doutor Fernando, eu quero te dar um presente. Abri a gaveta e te devolvi R$ 2,00. O dinheiro que entrou na minha gaveta é de quem? É meu ou do governo? Meu. E com o meu dinheiro eu faço. Uma pergunta para encerrar, que falta 5 minutos. Tá? Bom dia. A minha dúvida é com relação à aquisição de uma drogaria que já está vinculada no programa. Sim. Então, assim, se uma drogaria está à venda, eu compro essa drogaria que já está vinculada ao programa. Se essa drogaria for de outra cidade, de outro estado, isso causa algum problema? Tem algum impacto? Não tem problema não. Para responder, é um negócio que muito interessante isso aí. Não tem problema você adquirir a drogaria que tem a farmácia popular. Quando entra a questão de outro estado, existem questões contábeis que você vai ter que olhar com o seu contador. Agora, uma coisa é o seguinte, você compra o principal, toda compra, você compra o principal e vem os acessórios. Aí eu vou passar para o doutor Fernando que vai explicar isso. Você compra o principal, que é a drogaria e a vendeira farmácia popular. Agora você tem que se resguardar dos acessórios. Isso tem que tomar muito cuidado, porque comprar a CNPJ é igual casamento. Você tem que prestar muita atenção. E olha que a gente tem hora que erra ainda, entendeu? Por mais prestando atenção que a gente presta, mas não é fácil. Muito cuidado com comprar CNPJ, gente, pelo amor de Deus. Porque você compra o CNPJ e vem tudo junto depois. Caso em Viçosa que o rapaz comprou o CNPJ porque ele queria farmácia popular. 2 meses depois bateu uma auditoria lá. Vieram pedindo os documentos para ele de fatos e tempos que não foi ele que trabalhou. Olha que situação que ele se viu apertado. Aí nós tivemos que entrar, pedir para notificar os donos anteriores, já tinha passado por 2 donos atrás, moral da história. Apuraram lá quase R$80 mil para ele devolver. Caiu no colo dele. Ele é o dono do CNPJ. E até ele provar que não era ele, é um negócio muito complicado. Então, é assim, a palavra que eu dou, muita cautela quando for comprar CNPJ credenciado. E se vocês quiserem, nós vamos estar junto com vocês. Se porventura surgirem algum desejo de compra e tudo, por favor, contacte a gente que nós vamos estar ajudando vocês nesses procedimentos, tá?
A dúvida da minha vizinha de assento ali é o seguinte: o governo, na hora que você digita lá, simvastatina, por exemplo, você deve receber do cliente, apesar de que eu mesmo dispenso, não recebo, R$1,98, não é isso? Mas o preço de tabela dela seria maior a diferença, se pode ou não. Vamos dizer que a simvastatina custa R$40. O governo me paga por ela R$16. Aí, qual seria a diferença de R$1,98 até esse valor? Está entendendo ou não? Gente, a forma que o valor que você compra a simvastatina é problema seu. Se você pagou R$60 ou R$22, na mesma simvastatina do seu concorrente, é questão de compra. A questão da pergunta é o seguinte: você pode abrir mão ou não do que você tem que reter. Agora, o lucro seu, ele vai variar de acordo com o que você compra, porque o governo tabela o valor que ele repassa para a farmácia. Para concluir aqui, gente, olha só, nós vamos ter ali no stand Soma, assessoria jurídica, empresas interessadas na adesão, nome da empresa, CNPJ e assinatura. Você assinando aqui, você vai estar aderindo à farmácia popular, aqui, a adesão jurídica da farmácia popular junto à Rede Soma. Vocês receberão depois um termo aditivo completo, onde que mostra todo o trabalho que será anexado ao contrato principal. Concluindo, eu quero agradecer primeiramente à Rede Soma, ao gestor, ao Paulo, ao Rafael, a toda a equipe que nos deu esta oportunidade, e em nome do escritório Bernardes e Sattler Advocacia, Fernando Aires, Altivo Fernandes, eu quero agradecer a todos, muito obrigado, um bom proveito em todas as palestras, em tudo que vai ocorrer neste dia de congresso, de conferência, de reunião. Muito obrigado a todos.